Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é nós vermos a diferença entre arrays e vectors em C++. Array, ele é uma estrutura primitiva que você vai encontrar no C e ele serve para guardar um conjunto de dados de elementos do mesmo tipo. Em C++, o vector ele é uma classe e como classe ele vai ter métodos, ele vai ter operações, ele vai poder ser copiado, vai poder ser retornado e outras ações que o array não permite. Então, para a gente entender o funcionamento, eu vou pegar um código simples e mostrar no código as limitações de um e de outro. O nosso primeiro objetivo aqui é ler esses dados que estão na entrada e imprimir nesse formato. O 5, a primeira informação que a gente vai ler determina o tamanho do nosso array e depois a gente vai ler N elementos desse tipo para compor o nosso array. Vou fazer primeiro com vector, tá? E depois eu quero imprimi-lo exatamente nesse formato. Para fazer com vector, você vai precisar dar o include da biblioteca do vector, além do IOStream. Então, como nós já vimos, primeira coisa, eu vou ter que ler o tamanho, stdc em tamanho. Sabendo o tamanho, uma abordagem é criar um vector de inteiros. Eu preciso dizer de que é o meu vector. E criado o vector de inteiros, eu já inicializo o meu vector dizendo quantos elementos eu quero que ele tenha. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero o tipo de dado é um vector de inteiros, o nome da variável é vet, e ele está inicializando com size elementos do valor default do vector, que é 0. Então, já tenho o vector inicializado com size elementos. A partir de então, eu vou percorrer o meu vector preenchendo. Então, começando da primeira posição, posição igual a 0, até a última posição e menor do que size, passando por todas elas, eu vou ler da entrada e colocar na posição i do vector. Beleza, então, feitas essas três linhas, eu tenho um vetor de tamanho size completamente preenchido e eu consegui processar toda a minha entrada. Agora eu preciso imprimir a saída na forma como ele pede. Então, ele pede que eu faça um abre chaves, e aí depois eu coloco abre colchete, coloco todos os elementos separados por espaço e fecho o colchete. Então, está aqui a abertura de colchete, mandado para o cout, e o vector ele me permite, além do percorrimento indexado, que é utilizando o índice, o percorrimento via range. Então, aqui eu estou dizendo para cada elemento do vetor e não para cada posição do meu vetor. Aqui eu posso colocar qualquer variável, aqui eu escolhi o x, poderia ter dito para cada elemento do vetor, para cada valor do vetor, aqui eu quis colocar para cada x do vetor. Então, o x assume cada uma dos elementos do vetor como cópia. Aqui eu estou usando como cópia. Para cada valor x copiado dos elementos do vetor, imprima x e coloque um espaço. E aí, no final, eu coloco fecha colchete e o barra n. Beleza? Aqui a minha função faz o que ela devia fazer. Vamos aqui ver como ficaria no array. No array, a gente muda algumas coisas. Primeiro, eu não preciso do vector. Vou ler o tamanho da mesma forma, só que o array a gente constrói desse modelo aqui. A gente diz qual é o tipo antes e coloca o colchete para representar que eu estou criando um array de primitivos. E aí eu defino o tamanho do meu array aqui dentro dos colchetes. Enquanto no vector você tem a opção de criar o vector vazio e ir preenchendo com pushbacks, como a gente viu na aula passada, no array não. O array ele obrigatoriamente começa de um tamanho e vai até o final da sua vida do mesmo tamanho. O C++, diferente do C, ele tem uma construção que ele permite dizer que eu quero criar tudo inicializado com 0. Seria assim, ó, que inicialize todo o seu array com 0. No C, ele iniciaria com lixo. No C++ ele inicializa, quando eu faço essa construção igualzinho aqui, com 0. Então, criei um array com todos os elementos igual a size, preenchi o meu array percorrendo e lendo da entrada, e agora eu posso imprimir o meu array. Como eu não tenho aquele for range, eu sou obrigado a sempre percorrer o meu array utilizando o for indexado, mas até aqui, se eu não preciso de funções, todos os dois se comportam praticamente da mesma forma. Quando a gente precisa fazer com que os nossos dados
interagem com funções, seja passando para a função ou recebendo de uma função, o array e o vector eles são muito diferentes. Então, para exemplificar, eu vou fazer esse problema aqui. Nosso objetivo é ler uma lista de números em um vetor, que pode ser um array ou vector, cria uma nova lista apenas com os ímpares e imprime essa nova lista com os ímpares filtrados. Só que para cada uma dessas ações, ler, preencher os ímpares ou imprimir a nova lista, eu quero fazer uma função diferente. Então, esses daqui são os meus dados. Eu vou ler o tamanho do vetor e todos os dados do vetor e depois eu vou fazer a filtragem e impressão. Então, bora começar com o vector. Para melhorar a legibilidade, eu estou colocando a implementação das funções aqui embaixo da main. Só que para isso, eu preciso, em cima da main, colocar o que a gente chama de declaração de função ou então protótipo. O protótipo, ele permite que quando eu chegar bem aqui na main e ele encontrar um comando de leia, ele saiba que leia é uma função que recebe um vetor de inteiros e não retorna nada. Quando ele chegar aqui no getImpares, ele sabe que getImpares é uma função que recebe um vetor de inteiro e retorna outro vetor de inteiro. Então, essa declaração, o protótipo, ele permite que o compilador entenda qual é o tipo de entrada e o tipo de saída das funções, mesmo antes que elas sejam definidas. Então, bora lá. Vamos pegar a função principal. Eu vou criar aqui a minha main, vou definir um tamanho, ler o tamanho, criar o meu vetor, passando o tamanho para que ele inicialize todos os elementos. Aí eu chamo para a função leia. A função leia vai ler todos os elementos e preencher o vetor. Eu vou chamar a função getImpares, que vai pegar todos os ímpares do meu vetor e me retornar um novo vetor apenas com os ímpares. E eu vou chamar a função imprimir, que vai imprimir o vetor de ímpares que eu filtrei. Vamos olhar agora para cada uma das funções. Começando da mais simples. A minha função imprimir, ela recebe o vector, não retorna nada, porque ele vai mandar direto para a saída, e ele recebe esse vetor como cópia. O vector, como qualquer objeto em C++, ele é passado por cópia. Então, por default, né, cópia por default, então eu não vou colocar aqui o i comercial porque eu não preciso alterá-lo. Beleza, recebi o meu vector. Como o vector ele é um objeto, eu posso, através do comando size, do método size, descobrir o tanto de elementos que ele possui. Então, vet.size vai me dar o tanto de elementos. A partir de agora, eu faço o código que eu conheço. Eu imprimo o colchete de entrada, percorro todos os meus elementos, imprimo cada um dos elementos colocando um espacinho no final e coloco o colchete de saída e termino a minha função. Ok, função de impressão, tá, sucesso. Se estiver muito rápido, se você estiver com dúvida, você pausa, você volta o vídeo para poder acompanhar. Perceba que eu fiz aquele laço que não precisa dos índices, porque aqui eu não preciso saber da posição do i, eu só preciso acessar cada um dos elementos do meu vetor. Vamos agora para o processo de leitura. Para poder fazer a leitura, eu tenho que receber o meu vetor. Só que eu pretendo alterar o objeto que eu estou recebendo, ou seja, eu vou ler e vou inserir os objetos, os elementos que eu estou lendo dentro do vetor. Para isso, eu preciso passar o i comercial, que me garante que esse vetor pode ser alterado. Se eu passasse apenas como cópia, eu preencheria a cópia do vetor e não o vetor original. Então, agora a minha função leia recebe uma referência para um vetor. Para que eu saiba quantos elementos eu preciso ler, eu vou perguntar para o vetor qual é o tamanho dele, né? E aí, tendo o tamanho dele, eu vou fazer o meu laço para todos esses elementos, lendo diretamente da entrada padrão. Como eu recebi a referência, eu estou alterando o vetor original. Então, a partir de agora, eu já criei o meu vetor com essa quantidade de elementos e já li todos os elementos da entrada padrão. Bora para o próximo, pegar ímpares. Como o vector ele é um objeto, eu posso recebê-lo e eu também posso retorná-lo. Se eu quero apenas os ímpares, eu vou criar um novo vetor, que no caso aqui vai ser o vetor que vai conter os ímpares.
Só que como eu não sei quantos ímpares eu vou ter, eu vou criar o vetor de ímpares vazio. Eu não vou passar aqui os parênteses e dizer com quantos ele vai ser inicializado. Então, a partir daqui, ímpares é um vetor com 0 elementos. Agora, eu vou percorrer o meu vetor original, que é o vet. Como eu não preciso saber a posição do elemento, eu simplesmente faço o meu laço do for range para cada elemento do vetor. Não pretendo alterar o x, então para cada x no vetor, ele vai receber lá a cópia e agora eu faço o meu teste. Se esse elemento é ímpar, ou seja, se x mod 2 for igual a 0, eu vou inseri-lo no vetor de ímpares. Para inserir no vetor de ímpares, eu posso chamar o método pushback do vector. Lembrando, essa daqui não é a primeira aula de vector, você já tem uma aula anterior que explica o pushback, que mostra como os métodos funcionam. Aqui é só uma revisão e uma comparação entre o vector e o array. Então, pronto. O pushvector de x vai criar um espaço a mais no vetor de ímpares, e nesse espaço a mais que ele criou, ele vai copiar o elemento x. Se ímpares não tinha nenhum elemento, agora ele vai ter um, que vai ser o valor do x. Quando esse laço aqui terminar, eu percorri todo o vetor original do vet, e para todos os elementos que forem ímpares, eu copiei esse elemento dentro do vetor de ímpares. Agora só me falta uma coisa, que é retornar o vetor de ímpares que eu criei aqui dentro. Isso daqui vai fazer com que esse vetor seja copiado lá para main. Então, quando eu voltar aqui para main, eu tenho que o get ímpares calcula, cria dentro dele um vetor de ímpares e me retorna esse dado, que é um objeto, ele pode ser copiado. Ele vai ser copiado aqui, no caso, para esse vetor aqui fora, que é o vetor de ímpares. Da mesma forma como o meu vet está sendo copiado lá para dentro, o meu vetor de ímpares está sendo copiado aqui para fora, porque eu posso fazer isso com vector, que ele é um objeto. Então, agora basta eu mandar para o método de impressão, que foi o primeiro que a gente viu, e eu consigo imprimir o meu vetor. Então, o fato de estar trabalhando com objetos faz com que seja mais fácil comparar, passar por parâmetro e retornar. Qual é o cuidado ou a limitação que você tem que ter? Se você vai copiar, se você vai alterar os elementos, ele precisa ser passado por referência. Se eu pretendesse, por exemplo, alterar esse x, dar um x++ aqui, eu teria que passar esse x aqui da mesma forma por referência, int referência x. Mas tomando os devidos cuidados, eu consigo passar parâmetro, receber cópia e fazer comparação entre elementos. Vamos entender agora que dá para fazer a mesma coisa com array? Dá, porém, por causa das limitações do array, eu tenho que fazer algumas adaptações. Primeira coisa, no array, o tamanho ele não é algo que está intrínseco ou integrado ao vetor de dados. O array ele é um bloco de dados onde eu tenho todos os meus elementos e eu preciso, como um parâmetro adicional, passar, por exemplo, o tamanho desse array. Então, se eu quero imprimir um bloco de size elementos, eu tenho que dizer qual o tamanho desse bloco. O array, ele, por default, é passado por endereço, tá certo? Que é um outro tipo de manipulação de dados. Então, mesmo se você quiser alterar, você não precisa colocar o i comercial. É como se o array sempre fosse passado o dado original. Então, sempre que você passa um array, você já tem o direito de alterá-lo. Você não passa por cópia, você sempre passa com o direito de alteração. Então, para fazer a leitura, no vector eu tive que fazer o i comercial, que aqui eu estou passando um objeto. Mas no array eu não preciso do i comercial. Eu passo direto apenas o array. A maior limitação ele está no processo de retornar, porque não é possível retornar arrays estáticos, né? Ou seja, sem utilizar a alocação dinâmica, e mesmo utilizando a alocação dinâmica, não é recomendável você criar blocos de dados dinamicamente dentro de vetores e alterar. O jeito certo de fazer isso em C é criando os blocos fora da função.
Então, enquanto no meu vector, na função com vector, você podia filtrar os ímpares, criar um bloco interno e retornar esse bloco, no array você tem que passar o bloco que você já criou e mandar preenchê-lo. Então, todos os blocos são criados do lado de fora. Vamos ver como é que ficaria aqui a main no caso do array. Li a quantidade de elementos com lendo size, criei o meu array e mando ler passando o vetor e o size. Para poder fazer essa leitura, seria normal, né? Leia, eu passo o vetor e o size, faço o meu laço de i até size e mando ler para dentro do array. Como ele já é passado por endereço, eu não preciso colocar o i comercial aqui, ele vai ler o array inteiro. Para poder fazer a impressão também não muda nada. Imprimir. Eu imprimo primeiro, faço o laço. O meu laço vai do elemento 0 até size, faço a impressão, fecho o colchete, acabou. O que é que muda agora? Como eu não tenho a possibilidade de criar um vetor estático dentro da função de pegar ímpares, o que me sobra é a opção de criá-lo aqui fora. Então, olha aqui, eu estou criando o vetor, criei o vet, que cabe em size elementos, porque eu sei de antemão que já vão ter size elementos, preencho ele inteiro. O vetor de ímpares, na pior das hipóteses, vai ter todos os elementos, se todos forem ímpares. Então, eu crio o vetor de ímpares com capacidade suficiente para ter quantos elementos forem necessários. E eu defino que o tamanho dele começa em 0. E agora eu vou passar o vet, o size, o ímpares e o tamanho para dentro do preencher. O que é que eu quero no final do preencher? Que ímpares contenha todos os dados que foram preenchidos. E em ímpares size, eu preciso saber quantos elementos foram colocados dentro do vetor. Então, não é pegar ímpares, mas fica mais para preencher ímpares. Então, eu vou preenchendo esse vetor e no final eu digo quantos elementos ele colocou. Então, essa variável vai ser modificada e essa variável vai ser modificada. Como esse daqui já é um vetor, ele já é passado ao original. Mas esse daqui eu preciso ter acesso de escrita para alterar o ímpar size. Então vamos entender como é que fica a implementação dele. Se a gente olhar aqui o preenche ímpares, eu vou receber o vet, o size, porque é o vetor que eu vou percorrer, o vetor de ímpares que eu vou preencher e a variável do tamanho desse vetor, eu vou passá-la como referência. Poderia passá-la como ponteiro, poderia retornar aqui, né? Não é tão legível. Mas o que é importante é que eu preciso dar uma forma de informar para a função, no final dela, quantos elementos eu coloquei aqui dentro. Então, por exemplo, vou zerar o vetor de ímpares, percorro o vet original. Se esse elemento de vet for ímpar, e aqui está o pulo do gato, né? Eu tenho que dar um jeito de colocar o elemento numa posição e avançar para a próxima da mesma forma que o pushback faria. Então, a gente tem como simular esse comportamento do pushback começando em 0. Então, o primeiro vai para a posição 0 e assim que eu terminar de fazer a atribuição, esse mais vai ser executado e me colocar o tamanho do vetor para 1. Aí, se eu entrar de novo nesse if, ele coloca na posição 1 e o mais, como ele é pós-fixado, ou seja, ele acontece depois da instrução, ele garante que primeiro eu realizo a ação e depois eu faço o incremento. Então, o primeiro elemento vai para a posição 0, rodo mais, o tamanho vira 1. Segundo elemento vai para a posição 1, rodo mais, o elemento vira 2, e assim eu consigo fazer algo equivalente ao pushback. E como o impar size tem permissão de escrita, porque ele é uma referência, né? Eu estou conseguindo escrever na variável original. No final, eu vou ter que tanto o vetor de ímpares foi preenchido, quanto essa variável já guarda o tamanho final do vetor. Então, eu posso enviá-lo, depois de preenchido, para dentro da função imprima, que a função imprime qualquer vetor que eu passe, desde que eu passe o vetor e o tamanho. E aí eu consigo fazer a leitura, a filtragem e a impressão, cada uma numa função diferente.